Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Para você que está aí nos assistindo pelo canal do Sempre um Papo no YouTube, eu te convido a se inscrever no canal e acessar o sininho para receber notificações sempre que um novo programa como este entrar no ar. Aqui tem mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo e de Minas Gerais, como este que nós vamos falar hoje com o autor mineiro Túlio Dias, que está estreando na literatura com o livro O Almoço de Natal ou Como Sobreviver às Reuniões Familiares de Fim de Ano. Aqui o Túlio responde a várias perguntas como essas aqui. Os almoços de Natal na sua casa já viraram versões sem censura dos casos de família? Do Caso de Família, né, aquele programa de TV. Você já se perguntou por que seus pais, irmãos, tios, avós são tão diferentes de você? Os seus parentes são complicados e brigam por política? Aí tá bem atual, né, Túlio? Bem-vindo ao Sempre um Papo. Josane, muito bom estar aqui, é um prazer poder participar, estou muito feliz com o convite e, né, comecei aí com essa história, o almoço de Natal, uma história que tem aqueles elementos pessoais, mas também muita coisa de fácil identificação, afinal de contas, quando a gente fala de família, todo mundo ali tem a sua própria história para contar e acho que é fácil se identificar com as coisas que estão, né, dentro dessa história. Ah, é legal demais. Ô, Túlio, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está nos assistindo para ver um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta em um minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Agora sim, a gente volta para conversar com Túlio Dias, que nasceu em Belo Horizonte em 1985 e desde 2008 é editor do portal Cinema de Boteco, do qual também é responsável pelo canal no YouTube. Já escreveu para o Cinema em Cena, Tenho Mais Discos que Amigos, Audiograma, dentre outros veículos de cultura pop. Atualmente é copywriter focado em estratégias de venda de produtos digitais. Nas horas vagas, está jogando tênis, rindo, lendo ou assistindo muitos filmes ou escrevendo um livro, né? Ele é ainda autor da noveleta Edifício Alvorada. Acompanha o Túlio em suas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Depois a gente dá o endereço certinho para você que está nos assistindo aí. Bem-vindo, Túlio, de novo. Que alegria ter você aqui, ainda mais nesse período, né? Está indo ao ar agora pela primeira vez, às vésperas do Natal, mas depois vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Então, também é um assunto que a gente pode falar o ano inteiro, né? Exatamente. Quando a gente fala de brigas, essas discussões familiares, acho que vale para o ano todo. O Natal é um ponto principal, né, de encontro. Vida nova, vamos mudar, vamos nos reconciliar. Mas os encontros acontecem durante todo o ano, né? É verdade. Ô, Túlio, antes da gente entrar aqui no livro, vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? A sua história na literatura. Você que fundou esse portal aí de cinema também. Começar falando da sua infância, das suas influências literárias, o que que você lia, se os seus pais, né, te apoiavam na sua família, né, para ser um bom leitor, se você foi um bom aluno. Relembra para a gente um pouco da sua infância, adolescência aí com a literatura. Ó, bom aluno, não sei se eu posso falar que eu era, tá bom? Mas eu lia bastante e a professora costuma falar, lê esse livro.
eu aparecia lendo um outro livro, né? Tipo, eu não gostava de ler os livros que eram indicados, eu gostava de ler outros livros. Então, leitura sempre foi muito forte, né? Um hábito comum, desde pequeno, mas mais do que a leitura, eu sempre vi muito filme, incentivado ali pela minha avó, pelo meu avô e a minha mãe também. Todo final de semana a gente ia para a locadora, né, na época, né, que existiam videolocadoras, e voltávamos para casa ali com uns 10 filmes, mais ou menos. Era uma loucura, era o final de semana inteiro assistindo filme. Então, eu acredito que boa parte, né, dessa bagagem cultural assim que eu tenho, ela veio do cinema. E também por isso eu criei o Cinema de Boteco, que é um espaço que a gente fala de cinema. A gente usa o slogan cinema por quem entende mais de mesa de bar, mas não é tão verdade assim, porque eu estudei muito, né, crítica de cinema, toda a questão da linguagem, então fui misturando, né, o útil ao agradável. Mas você ali na adolescência, você já rascunhava uma crítica, você via um filme, você anotava, já gostava de escrever seus próprios roteiros? Como é que era isso? Na época do ensino fundamental, Você estudou eu, onde? eu estudei no Pandiá Calógeras, depois fui para o Marconi. Isso no ensino fundamental. O ensino médio eu fiz no Ordem e Progresso. Mas na época do Pandiá, ali até a quarta série, né, eu tinha um colega que a gente escrevia uma história em quadrinhos. Então eram histórias originais, assim. Obviamente que a gente nunca poderia ter levado isso adiante, porque a gente usava o Wolverine, por exemplo, da Marvel. Então era uma história original, mas dentro de personagens assim que existiam. Tinha um desenho do Homem-Aranha, acho que é o primeiro registro assim que eu lembro de já fazer análise, né, e escrever. Essa animação do Homem-Aranha, eu tinha um caderninho que eu anotava, tipo um resumo, um comentário de todos os episódios. Eu lembrei disso, deve ter pouquíssimo tempo, estava conversando com algumas pessoas, e falei, cara, eu comecei fazendo análise do desenho do Homem-Aranha, né, perdi esse caderno, mas enfim, comecei assim, né? Sempre tive essa vontade de criar histórias, colocar isso já no papel, mostrar, compartilhar. Então sempre foi algo ali muito presente comigo. A sua formação é de publicitário? Isso, sou formado em publicidade e propaganda. Aham. Ô, Túlio, e aí, então, esse surgimento do seu canal o Cinema de Boteco já é uma extensão ali da sua infância mesmo. Com certeza, com certeza. Como é que Poxa, surgiu o Cinema de Boteco? o cinema de boteco ele nasceu. O que que ele é, né? Explicar para as pessoas também, né? O que que é o Tá, cinema de boteco, como que ele surgiu, como é que ele está hoje. Vamos falar um pouquinho então, o cinema de dele. boteco, né? Ele é um portal de cinema, fundado em 2008, mas ali a gente começou a trabalhar, né, falando de cinema mesmo, em 2006, 2007, numa época que o Fotolog, né, era muito popular na internet, e eu costumava colocar alguns comentários de filmes. Aí o pessoal falava, olha, faz um blog, faz um blog. Então, nasceu, né, ali em 2008, sempre misturando essa coisa, essa vontade que a gente tinha de ver o máximo de filmes, poder compartilhar, indicar filme, que era uma dificuldade que a gente tinha. Nossa, mas eu gosto de filme, mas qual filme que eu assisto? Eu gosto tanto de filme de terror, não tem ninguém que fala só de filme de terror, sabe? Então a gente foi criando, né, esse grupo, indicando filmes ali de vários gêneros. A gente conseguiu uma parceria com a Super Interessante e isso fez o cinema de boteco crescer muito ali em 2010 e numa época que as redes sociais ainda tinham poder de entrega orgânico real, né? Atualmente você posta as coisas na sua rede e pouquíssimas pessoas, né, que te seguem vão realmente compartilhar, vão ver aquilo. Mas antigamente era diferente. A maioria das pessoas via. Então, a gente tinha uma publicação na Super Interessante, a gente ganhava 5 mil seguidores, o site tinha 10 mil acessos, então, assim, era uma loucura. Começou assim, a gente conseguiu cobrir o Festival de Cannes, o festival de cinema mais importante, né? Fizemos o Festival de São Paulo, o Festival do Rio, então, o cinema de boteco foi crescendo, né? Em 2019, eu decidi trabalhar mais firme com o YouTube. Foi quando o canal começou a ter vídeos ali com frequência.
Eu fiz uma maratona de 401 transmissões em 2019. Mal, Uau! mal sabia, né, que em 2020 a questão da live ia popularizar tanto, né, por um motivo infeliz. E não fiz tantas lives depois, assim, depois dessa maratona, mas foi uma grande lição, porque acho que, assim, um dos meus propósitos, né, trabalhando com arte, falando de arte agora, né, também produzindo arte, é poder fazer as pessoas se divertirem, as pessoas rirem, né, terem ali uma distração. O Stan Lee, da Marvel, ele costumava falar, olha, não é porque eu não sou um médico, que eu não sou um advogado, que eu não tenho um trabalho importante. Essas pessoas, quando elas voltam para casa, elas precisam do que eu faço, elas precisam do entretenimento. Então é uma frase que eu levo muito, eu não lembro exatamente como é a frase, tá? Mas a ideia é assim. É Uhum. um pensamento que eu levo muito, eu gosto de ajudar. E nessas transmissões ao vivo, por diversas vezes, pessoas chegaram para mim e falaram, olha, minha semana estava horrível, meu dia estava muito ruim, mas foi te ver aqui ao vivo, te acompanhar, que eu ri e meu dia ficou melhor. Então, poder ajudar, né? Cada um ajuda da forma que pode. E poder ajudar desse jeito é gratificante demais. É. E você tem ideia de quantos filmes que você já viu? Na vida, É. ai, esse ano eu tô chegando em 400. Nossa, imagina Mas, na vida. pois é, não sei. É aquela coisa, né? Eu nunca quero calcular em horas, né? Quantas horas da minha vida eu passei assistindo filmes. Então, não sei. Em média, assim, eu fico ali em torno de 300, 400 filmes todo ano. Isso desde, firme mesmo, desde 2008. Então, Não, é então você vê um filme bastante todos os coisa. dias, praticamente. Praticamente, praticamente. Eu estava tentando realmente fazer isso, só que não dá. Ah, e vou entrar aqui no almoço de Natal, começar mesmo pelo início aqui do surgimento dessa ideia de trazer essa temática do Natal, né, dessas questões todas familiares, apesar de que ele é muito mais que isso, né, ele traz questões importantes, reais da política atual brasileira, né, você fala dessa polarização que a gente teve aí nesses últimos anos, traz um recorte também da época da ditadura, né, Uhum. é, então, e desde quando que você tem essa ideia na cabeça que você começou a desenvolver esse livro? A ideia de falar sobre relações familiares já era bem antiga, já era algo que eu estava pensando ali, nossa, o que que eu posso fazer sobre isso? Como que eu posso contar a história de conflitos familiares, né? Não sei se está dando aí para ouvir a participação especial da Aurora, né? Ela deu uma latidinha leve, Acontece, desculpa. Então, assim, já brincada. é uma ideia antiga, né? Aí o que que acontece? No grupo do Cinema de Boteco, a gente tem várias pessoas que escrevem. E a gente fez um desafio de, por exemplo, são 3 filmes e você tem que incluir esses 3 filmes na sua história de alguma forma, né? Seja como uma referência, com uma citação, de algum jeito. Então eu recebi 3 filmes e, cara, como que eu vou misturar? Eu pensei, tá, eu já tinha feito o Edifício Alvorada, no qual a questão política, religiosa, estava muito forte, e também a pandemia. Falei, tá, eu quero continuar falando de política, eu quero continuar falando de pandemia, e eu quero falar de coisas que eu não falei tanto no Edifício Alvorada, que é a questão do negacionismo dentro do seu núcleo familiar, né? Das pessoas que você mais ama, das pessoas que, porra, estão com você a vida toda, e elas fazem exatamente tudo aquilo que você critica, tudo aquilo que você acha um absurdo, né, ver acontecendo. Então fui juntando isso tudo e aí chegou essa ideia, olha, vou fazer esse almoço de Natal. Eu costumo escrever, né, dividindo em 3 partes. Então eu escrevo, acho que chama até esse formato de escrita é escaleta. Dentro dessas 3 partes eu coloco, né, cada ponto principal que eu quero trabalhar e demorou um pouquinho, né, para eu conseguir encontrar a reviravolta que a gente tem na parte 3 na hora que é revelado, né, dá até um novo sentido para o título do livro, mas O quando eu grande encontro segredo da o família, né? grande segredo da Vamos dar uma família, sinopse desse. Não, termina o que você está falando, tá, depois a gente dá uma sinopse do livro.
esse... Quando eu cheguei nessa ideia, né, deu esse novo sentido pro livro, eu fiquei super feliz, e aí eu fiquei motivado, né? Nossa, é legal, o negócio aqui tá além, né, do que eu queria, então tá divertido, eu vou seguir em frente. Você demorou quanto tempo para escrever? Eu comecei a escrever ele ali em meados de outubro, né? Tem um festival de escrita independente que chama NaNoWriMo. É um festival que as pessoas se Outubro de reúnem para escrever 2020. histórias, né? Até 50 mil palavras durante o mês de novembro. 2021. É, 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 acho, Sua internet travou acho que eu pra gente. travei, né? Voltou, agora É, voltou. Então você começou a voltei. escrever, Tá, vamos continuar e se travar, eu te tá, aviso. beleza. Acontece, né? A gente está gravando com a internet de casa, então a gente tenta aqui continuar. Faz parte. Isso foi em outubro de 2020? Outubro de 2021 que eu Ah, então escrevi. foi muito Foi rápido. muito rápido, né? Em outubro eu comecei, em novembro, por conta desse evento, né, que é o NaNoWriMo, que é o festival que as pessoas se reúnem para escrever durante o mês de novembro. Eu escrevi a história inteira. Aí eu comecei, né, do tipo, vamos mandar para leitores betas para ver opiniões. A minha esposa leu o livro várias vezes. Ela ficava falando, nossa, tá muito engraçado, mas isso tá polêmico, hein? Eu não quero estar no almoço de Natal da família no final do ano. E foi em fevereiro, eu entreguei a versão final, consegui um acordo com a editora Letramento, e ali, se eu não me engano, em julho, eu já só estava fazendo revisão em cima da história. Mas a história mesmo já estava completinha. É assim, e já chega em pouco tempo, você já conseguir editora e já publicar. Então, assim, é um feito muito legal, né, Túlio? Porque assim, o Eu, mercado editorial não é assim normalmente, né? não é nada fácil. Eu tive contatos, né, com várias editoras. Tem aquelas editoras, né, que transformam tudo em um negócio, né? Então, assim, você pagou, você é publicado. Estava considerando fazer isso, mas eu conseguia conversar com o Gustavo Abreu, da editora Letramento. Já era um amigo de muitos anos. A conversa inicial era tipo um bate-papo, né? Igual eu estava conversando muito com a Sara Souza. Ela é uma agente literária, a gente estava trocando ideia, ela estava me auxiliando. Então, a ideia do papo inicialmente com o Gustavo era exatamente: olha, como que é o mercado, o que que eu faço, o que que você sugere? Aí, no meio da conversa, eu falando do livro, ele fala: não, velho, você vai publicar comigo. Eu falei: então tá, Que né? bom demais. Ficamos. E agora vamos contar, assim, dar a sinopse dessa história para a gente entrar aqui na trama mesmo. Que é muito boa, Túlio. Eu já te falei assim, eu fiquei super impressionada com essa reviravolta que dá, da forma que você trouxe esse momento político, né? Claro que a gente, que qualquer um que lê, assim, independente do lado que esteja aí nessa polarização, né, vai se identificar de Sim, alguma forma, vai passar raiva de um sim. lado ou de outro. Exatamente, Então, exatamente. assim, é muito gostoso e é um livro de ler numa sentada só mesmo. Ficaram com 110, 108 páginas, então assim, Deixa eu mostrar a capa aqui enquanto você conta muito pra rapidinho. gente dessa história, a respeito da história, o que ele traz aqui, o Tá. personagem. O almoço de Natal, né, apresenta um protagonista, né, dentro ali do seu seio familiar, no qual ele é o patinho feio, enquanto todas as pessoas, né, da família acreditam em alguma coisa, ele é a pessoa que faz diferente. Apenas a própria esposa, a noiva dele, é quem, né, tá ali ao lado dele, que concorda e vê todo esse conflito que ele vive com a família. E a história toda acontece durante esse almoço natalino, no qual as pessoas brigam o tempo inteiro, discutem, se ofendem, falam barbaridades, né, relacionando ali homofobia, machismo, questões de negacionismo com a pandemia, um monte de absurdo que a gente vê assim tão comum, né, nos dias de hoje, na praticamente a família de todo mundo, né? Acho que quem está acompanhando essa transmissão certamente vai ter alguém que vai falar: eu tenho o tio do Zap, né? Todo mundo tem.
Então, é uma história que fala sobre isso. E essa família, além de todos esses problemas, ela esconde um segredo surpreendente, né? Então, é sobre isso. Não, é muito surpreendente. E o que que esse personagem tem do Túlio, hein? Além de gostar de cinema, É, de literatura, eu vi que você traz ali alguns autores, né, que a gente são amigos aqui do Sempre um Papo, até o Santiago Nazarian, Santiago, Rafael exatamente. Montes, traz o Stephen King também, que é clássico da literatura policial também, né, que a gente... Então, eu gosto muito, né? Quando a gente. Igual quando eu fazia as lives, né? Eu tava numa posição de influência. Então eu sinto essa obrigação de, cara, a gente tem um cenário literário muito rico. Vamos falar dessas pessoas de um jeito ou de outro. Vamos trazer essas pessoas para a história. Todos os capítulos têm nomes de músicas de bandas ali dos anos 90, né, bandas nacionais dos anos 90. Então também foi uma forma minha, que sou apaixonado com música, tentar fortalecer isso. Né? Tem muita música do Ah, Paralamas, Titãs, Legião Urbana. Engenheiros do Havaí eu acho que não, porque seria demais. Mas, enfim. qual que é Barão a Vermelho, novidade? Quais são a aqui, hein? novidade é O do Teatro dos Paralamas, Vampiros, Teatro dos Vampiros. a Rosa Tem, de Hiroshima é mesmo, o Amigo Oculto, da Lama ao Caos. exatamente. Alguns eu reconheci, falei, ah, olha o título, mas assim, não era todas, não, mas não tinha me tocado para isso, que legal. É uma forma, né, que eu pensei de, olha, eu gosto da música, né, do rock, né, brasileiro, e Uhum. como que eu posso, né, colocar isso na arte aqui de alguma forma? Então, foi assim que eu fiz. E, né, fora isso, acho que, voltando ali à sua pergunta, o que que tem nesse personagem que sou eu? Muita coisa, né? Eu fiz muitas pesquisas, conversei com muitas pessoas para entender, olha, como que foi o seu Natal? Quais foram as lembranças, né, as brigas que você teve? Então eu tentei pegar experiências e ir misturando, né, adicionando ficção, obviamente, mas colocando também coisas pessoais, porque tem um escritor que eu gosto muito, o autor do Clube da Luta, o Chuck Palahniuk. Ele fala que se você vai escrever um livro, escreva sobre algo que é um problema que você tem, é um problema que você quer trabalhar. Porque se ninguém lê e não vender, pelo menos você fez algo terapêutico. Então eu gosto de levar, né, essa essência e coloquei mesmo. Acho que por mais que seja uma história de comédia, né, com ali um humor absurdo, eu acho que o Almoço de Natal é muito sobre relação mãe e filho, sabe? Essa questão de você querer ser aceito, você, nossa, é difícil, né, o relacionamento. Então é uma história bonita, sabe? De um jeito estranho, mas é. E esse humor que você traz ali, você, Túlio, ele é bem humorado assim também? Eu penso que sim, sabe por quê? Porque eu acho que é muito mais fácil também, e essa entrega que a gente percebe no livro, quando o autor traz muito de si, né? Porque eu acho que a gente escrever a respeito de coisas que a gente entende, que a gente sente, é mais fácil também. É claro que a gente dá asas à imaginação, né? Da Sim, ficção é importante, né? sim. Então, eu acho que as pessoas costumam falar, né, que eu sou engraçado. Eu nunca sei quando elas estão rindo, se elas estão rindo de mim ou comigo, mas eu não me importo se eu tô arrancando a risada, tá valendo a pena. Então, essa coisa do humor é parte de mim. Comédia, né, é um dos meus gêneros favoritos no cinema. Billy Wilder, diretor ali do Quanto Mais Quente Melhor, Se Meu Apartamento Falasse, é o meu diretor favorito. E o finalzinho, né, do Almoço de Natal é uma referência direta ao final do Quanto Mais Quente Melhor, né? Aquela questão que fica assim, mano, como assim? Então, o humor faz parte, né, de quem eu sou. Acho que não conseguiria escrever algo assim que não tivesse essa parte minha, sabe? Eu gosto de trabalhar com humor por conta daquela coisa, né, do propósito, de fazer as pessoas rirem, as pessoas se divertirem.
Mas é um humor assim, não é um humor qualquer, né? É um humor assim, inteligente, Ah. sarcástico, né? Que você se identifica. Fala, ai, que vontade de falar desse jeito também, né? Além disso, você falou que estudou lá no Ordem e Progresso. Seus familiares também são policiais, a família Então, militar? meu avô era delegado da Polícia Civil, minha mãe trabalhou como escrivã, meu irmão é PM. Então, eu sou a ovelha negra, Então tá tudo explicado nesse livro. Ai, que né? medo dessa família. Não, assim, minha mãe não leu a história ainda, né? Não, Não, ainda não, ela começou só. é mesmo, gente. Se eu fosse sua mãe, já teria lido. Ela tá ansiosa, mas ela não conseguiu parar para ler. E seu processo de pesquisa, você falou que falou com muitas pessoas, né? Porque assim, você traz uma temática que é muito fácil também de cair naquele clichê, né? Então, eu fiz. O processo de pesquisa para o livro foi o seguinte: eu pesquisei muito, né, na internet, clichês de Natal, brigas do Natal, procurei reportagem, né, no G1. Nossa, o que já aconteceu de briga no Natal que eu posso tentar transformar a história? Então, fui pesquisando assim. A segunda etapa foi realmente entrevista. Eu conversava assim, no meu grupo de amigos, eu perguntava: olha, você tem alguma experiência ruim de Natal, né? Um Natal que o tio do pavê exagerou, teve briga. Então a gente sempre foi conversando, né? Tive muitas histórias a respeito disso. Se eu não me engano, um dos personagens da história, o Pedro, ele é fictício, mas a história, alguém me falou que já tinha presenciado algo, né? O Pedro tem um conflito com o marido da tia. Parece que a pessoa vivenciou, assim, viu E algo parecido aconteceu aquilo acontecendo. mesmo. Exatamente. Então, fui tentando juntar, de uma forma escrachada, assim, direta, bem crua mesmo, porque a intenção é, olha, você vai ler isso aqui, você vai rir, algumas coisas você vai se sentir culpado por você estar rindo, e outras você vai rir, mas rir de ódio, né? Então é bem esse caminho. Né? Eu acho que a arte, sobretudo a literatura, o cinema tem esse papel também, né? De Super. trazer a realidade de forma ficcional, mas de trazer a realidade de forma que as pessoas se identifiquem e se aprendam até com aquilo, né? Exatamente. Eu acredito, eu penso muito nisso a partir do trabalho de comediantes. Tem gente que acredita que comediante é aquela pessoa que, não, todo mundo tem que gostar dele. Eu acho que não. Se o comediante é adorado por todo mundo, ele não está fazendo o trabalho dele direito, né? O Danilo Gentili é um exemplo de amor e ódio, né? Eu não gosto da pessoa Danilo Gentili, mas o profissional, as coisas que ele faz de conseguir irritar, ele conseguiu irritar tanto a esquerda quanto a direita. Isso foi incrível. É, Então, né, acho que esse papel assim é muito legal, pegar essas referências do tipo, olha, tem que falar a verdade, doa quem doer, né? E por esse caminho. um ponto que você fala também no livro que eu achei interessante, que eu acho que chega, eles ficam se atualizando ali, né, pelo WhatsApp e tudo, é o fake news, né? Que até hoje é fake news que o WhatsApp consegue disseminar assim num tempo recorde, e você traz isso no livro também. Pois é, a gente cresceu, né, ouvindo dos pais que, nossa, não aceitem nada dos estranhos, não converse com estranhos. A gente fica velho, nossos pais usam o WhatsApp e acreditam, né, em qualquer coisa que estranhos falam com eles. Então, essa reviravolta é engraçada, é muito comum, né? As pessoas pegam o grupo de WhatsApp e acreditam, nossa, se está aqui no grupo de WhatsApp é verdade. Eu não vou acreditar no G1, eu não vou acreditar na Folha, eu não vou acreditar no Estado de Minas, eu vou acreditar no grupo de WhatsApp, né? E poder fazer, né, uma paródia em cima disso, mostrar ali o quanto isso é ridículo, eu acho que foi muito divertido, foi um dos pontos mais legais que eu gostei de escrever essa história. Né? E esse, a gente pode falar que o personagem que aparece, né, o caso que vai aparecendo, que eles vão atualizando ali para descobrir, como é que veio essa ideia?
Então, foi na Também questão... é real? Existiu Não, essa esse não. assassinato? Assim, Não, não. não. Essa foi inventada 100%. Quando eu estava fazendo, né, a divisão da história, né, em 3 partes, eu gosto de colocar na terceira parte sempre uma reviravolta. E no Edifício Alvorada eu já tinha experimentado isso também, né? De terceiro ato ter uma reviravolta, uma surpresa, algo que mude completamente o rumo da história. E trabalhando com pistas, porque durante todos os capítulos iniciais eu vou dando pistas, né? Tanto a respeito do segredo da família, quanto colocando esse acontecimento aí no fundo, né? Tem um livro de um escritor, se eu não me engano, ele é escocês. Ele chama Irving Welsh, ele escreveu Trainspotting. O livro que eu estou me referindo é A Vida Sexual das Gêmeas Siamesas. O título do livro é sobre um noticiário que acontece na história principal. Então, assim, nunca é o tema principal, né? É sempre ali um pano de fundo. O personagem está lendo o jornal e está vendo uma matéria sobre essas gêmeas siamesas. Então, acho que a origem disso veio daí, né? Do tipo, olha, beleza, dá pra gente trabalhar com coisas, né, inusitadas ali no fundo e trazer isso para a história depois. Então, nessa vontade, né, de colocar algo ali que fosse chocante, né, subverter a imagem do Papai Noel, cheguei nessa ideia desse personagem. E você abre o livro com uma história também que eu achei fantástica demais, genial. O Unitorrinco com a preguiça. Ah, que massa. Aí você vai lendo, e fala, uai, mas eu conheço essa história, Você conhece essa história, né? né? Acho que a ideia era essa mesmo, né? Pois é, o que eu ficava pensando? Muita gente, né, principalmente na minha família, quando olhava para 2018, achava super ok, não via problema nenhum no que aconteceu nas eleições. Aí eu falei, cara, não é possível, eu vou desenhar e vou fazer essa pessoa se contradizer, eu vou mostrar para ela que ela não vai concordar com o que aconteceu. Então, a origem disso veio daí, essa fábula, né? Eu queria transformar ela numa HQ, numa história em quadrinhos, fazer algo independente com ela, porque eu achei, assim, realmente é uma forma, né, da gente falar de 2018 com um formato de fábula, né? E que é engraçado, né, a questão dos animais, evoca ali a Revolução dos Bichos, Sim. e falando do ornitorrinco, né, que é um inútil. Então, assim, foi esse caminho. Que bom que você gostou. Legal demais. E voltando um pouco no letramento, quando você entrega para eles o texto, teve alguma edição, alguma mexida no seu texto original? Como é que foi esse trabalho com eles? Não, foi super tranquilo. Quando eu entreguei o livro para o Gustavo, eu falei, olha, alguém, né, eu já tinha passado por leituras críticas, eles tinham falado, olha, você está xingando o Olavo de Carvalho. Você está falando daquele cantor sertanejo. Isso pode ser ruim. Eu falei, Gustavo, tem isso aqui. Se for um problema, tira. Então, assim, como, né, não falou nada, imagino que não seja, assim, um problema, até pela forma como foi colocado, não vejo, assim, realmente como algo que pudesse ter questões. Na leitura crítica, algumas coisas, né, que foi até um escritor aqui de Belo Horizonte, chamado Rafael Isidoro, que fez. Ele apontou, né, muitas coisas, eu mudei, né, porque eu percebi, não, realmente isso aqui vamos mudar, vamos atenuar, e foi assim, mas da parte da letramento foi super tranquilo, não passei por censura. E além dessa HQ aí que você tem ainda a ideia de fazer com a fábula, tem algum percurso que você quer fazer com esse livro, a seguir aí desse lançamento? Então, Josane, eu Um quero continuar. roteiro, que eu quero dizer, né? Talvez um roteiro dele para cinema, alguma coisa. Esse ponto é interessante, tá nos meus objetivos, sim, tentar, né, dar esse grande passo, porque assim como o Edifício Alvorada, o almoço de Natal se passa em um ambiente fechado. E isso, na hora que a gente vai pensar em teatro, a gente vai pensar em cinema, facilita, porque, né, é mais tranquilo, né, de fazer essa adaptação.
Tô com esse plano, vou começar a correr atrás. O primeiro objetivo era fazer o lançamento. Beleza, foi feito. E agora é olhar para essas possibilidades. Vamos ver se vai para o teatro, vamos ver se eu consigo alguma coisa no cinema, né? Tem alguns contatos, assim. Então é uma grande vontade, sim, com certeza. Você já tem outra experiência como roteirista de cinema? Eu escrevi o roteiro de um documentário sobre um fazendeiro. Foi um trabalho contratado, assim, ele era do mercado digital. É, Se eu não me engano, ele tinha uma das maiores fazendas, né, produtoras de leite do interior de Minas. E aí ele falou, não, eu quero fazer um documentário. Aí o dono da agência virou, você escreve o roteiro disso? Eu, claro, escrevo, com certeza. Aí eu fiz o roteiro. Foi minha única experiência, né, até o momento, escrevendo um roteiro. Então, vamos prosseguir, né? Quem sabe levar adiante isso aí, fazer mais coisas. E é legal, porque é um tema que eu acho que você traz essa realidade que virou um momento histórico também, né? É uma forma de contar, deixar na história aí esse momento que o país passou, né? E tem passado e tá, se Eu Deus quiser, tenho, mudando. tomara, né? Eu tenho um amigo, Carvalho, ele tem um programa chamado Veia Dramática. Ele gravou uma entrevista comigo e ele comenta que o almoço de Natal ele acaba sendo um belo retrato dessa época que a gente viveu, né? Que felizmente acabou. Para ele, ao invés de eu ser indicado, né, pelos professores de literatura, vão ser os professores de história que vão falar, leiam esse livro, porque, né, tem essa mensagem muito forte desse momento, de mostrar que, olha, a relação pais e filhos, você tem que respeitar seus pais, mas no respeito não significa que você tem que concordar com as coisas erradas, porque, infelizmente, é isso que a gente viu muito, é a opinião das pessoas que a gente ama defendendo aquilo que não tem como defender. Então, esses conflitos, né, como que a gente lida, trabalha com isso, então, realmente, é um retrato dessa época, né? Fui feliz nessa. E aí, qual prateleira que você coloca esse livro? Eita. Eu já É no falava do que eu. romance histórico, no romance É. policial? Eu não sei, eu sou mais quadradão. Eu colocaria como uma comédia mesmo. Não, não vejo assim. A coisa do gênero, né, é sempre muito. Vamos discutir sobre isso. Gênero mesmo é tudo. Você pode falar que tudo é um gênero só, sabe? É tudo a partir de um conflito que tem um drama que vai se desenvolvendo. Aí você pode falar, mas aí vai pro lado do terror. Mas, enfim, acho que eu colocaria como comédia. A gente falou aqui bastante do Edifício Alvorada, né? Você está citando o Edifício Alvorada. Vamos falar um pouco dessa novela aí que você escreveu. Pô, Ela é de massa. quando? De 2019, que você disse? Ah, Não, 2021, né? então, o Edifício Alvorada, ele é de 2020. Eu escrevi ele logo ali nos primeiros dias da pandemia. Um segundo, um segundo. Meu Deus. Desculpa. Eu escrevi o Edifício Alvorada logo nos primeiros dias da pandemia, naquela época em que, assim, a gente não sabia se a pandemia ia durar 2 semanas, a gente acompanhava notícias de outros países, então todo mundo virou poliglota, todo mundo estudando, vou aprender a ler em alemão, vou ler italiano, né, para ler o máximo de notícias, saber o máximo que estava acontecendo. Então, essa questão toda da paranoia foi o que norteou, né, o Edifício Alvorada. Ele fala sobre um edifício, né, em que um dos moradores é um pastor que decide fazer um culto que Esse vai, Alvorada também não tem nada a ver com a realidade, né? né, É. esse pastor decide fazer um culto para acabar com a Covid. E o protagonista é um músico, né, que fez muito sucesso nos anos 80, e ele decidiu impedir esse culto. O detalhe do Edifício Alvorada é que todos os personagens têm nomes de políticos, né? Todos eles. Então isso é bem legal. O próprio Santiago, que a gente comentou, ele tem um conto, Soles Mãe Tiago Gentil. Nazarian. O Santiago Nazarian. Ele tem um conto chamado Soles Mãe Gentil. No começo desse ano,
né, ali em junho, maio, não vou lembrar quando, eu fiz um treinamento, um curso com ele, estava administrando, né, escrita criativa, e ele me passou esse conto. E também essa mesma essência, né, de trabalhar ali com os nomes, é genial o texto. E agora, para escrever, você está com outros projetos de livro? Como que está seu planejamento aí de continuar com essa carreira aí literária de escritor? Tá A gente não fácil de pode parar, conciliar? né, não podemos parar, né, tem É. várias ideias ali. Tem uma que eu queria misturar chick lit, né, aqueles romances para garotas, um termo que, sei lá, não concordo muito, acho que livro é feito para todo mundo, mas público-alvo faz parte. É um chick lit misturado com zumbi. Então, talvez, né, seja o próximo assim, que eu escreva, porque eu gosto muito desse universo de zumbi. Eu já apresentei no canal do Facebook da maior página da série The Walking Dead. Eu era o host, né, das lives, do podcast, então sempre tive um trabalho constante assim, com esse universo. Então talvez seja essa próxima ideia aí, né, trabalhar com isso. E tem outros, né? Tem um banco de pautas ali, e eu acho que depende muito do nosso estado de espírito e da mensagem que a gente quer passar. É sentir que, nossa, eu preciso escrever sobre isso, porque é isso que é o certo de fazer agora, e eu vou transmitir uma ideia falando disso, né? Então depende da junção dessas coisas. E no seu processo de criação desse livro, você escrevia todos os dias? No, Você sentou e sim, escreveu? Como é que sim. foi No o almoço de livro? Natal, eu comecei, né, em outubro, fui ali organizando, escrevendo, mas em novembro foi frenético, todos os dias escrevendo. Eu acho que cada um escreve de um jeito, né? Não existe um jeito Sim. certo e errado de fazer. Eu funciono melhor quando eu me coloco pressão, né? E eu fico ali estressado. Eu preciso ficar estressado com a história. O mundo, né, para de existir porque eu estou concentrado naquilo. Então, é algo que só é possível também quando existe o suporte das pessoas, né, que estão ali próximas. Eu não conseguiria fazer isso se a minha esposa não virasse e falasse, tá bom, vai escrever, né? A gente não precisa fazer eventos sociais. Então, ter esse apoio, ter essa ajuda é fundamental. E muitas vezes, né, quando a gente escreve, a gente ignora esses detalhes que estão ali nos bastidores e a gente não percebe o impacto que isso tem, né, no que a gente está produzindo. Tem gente que consegue escrever do tipo, vou escrever só quando eu estou com vontade. Não, eu prefiro escrever na pressão e melhoro depois. Acho que é o Hemingway, ele falava que escrevia bêbado e revisava sóbrio. Então é um pouco desse processo, do tipo, cara, eu vou escrever, não importa se vai ficar bom ou ruim, eu vou revisar, e na revisão que a gente faz o livro. O Gonçalo Tavares, ele me contou sempre um papo que eu fiz com ele, que ele se tranca no quarto, todo mundo sabe disso, né? Ele se tranca no quarto, até bilhete por debaixo da porta com os pais dele na época. Não saía para Boa, nada até terminar, imagina. boa. Tem muitos processos, né, de Pois é, autores, assim, cada um é de um jeito mesmo. exatamente. E o que importa é o que vai sair, né? Como vai sair. Eu acho que não existe um certo e errado. O certo é você fazer a história. É, como a gente está aqui com você, você já viu mais de, sei lá, 50 mil filmes? Eu fiz nas contas aqui rapidamente, mentira, não fiz conta nenhuma. E estamos na época de férias, né? Começando, as pessoas gostam de maratonar. Vou te pedir umas dicas de filme, então, para a gente deixar aqui para as pessoas para assistir. Pode ser série também, dá umas dicas de séries e de filme que você acha imperdível. Tá, então vou aproveitar, né, que esse programa está indo ao ar agora, no finalzinho de dezembro, e o Avatar 2 está em cartaz nos cinemas, né, O Caminho da Água. É um filme que tem um roteiro um pouco frustrante, mas que compensa isso muito nos efeitos visuais. É uma experiência muito mais intensa, muito mais imersiva do que foi o filme de 2009. Então, vou indicar o Avatar, né? Acho que, né, por ser um filme que tá fácil para as pessoas assistirem, eu acho que vale a pena. Mas tem uma outra dica, é um filme de terror,
Ele chama Soft and Quiet. É um filme que é em plano sequência, ele se passa em tempo real e mostra o encontro de mulheres que vai ficando cada vez mais sufocante na medida que a gente vai conhecendo essas mulheres, vai descobrindo o que elas são de verdade, o que elas querem e o acidente, né, que elas causam. É um filme muito bom mesmo. E falando em série... Ele tá na Netflix? Esse Soft and Quiet, ele não tá na Netflix, ele não tá em nenhum streaming. Ele tá... Na rede. Ele tá na rede, tá por aí. Aí, Mas tá na nuvem. Exatamente, tá na nuvem. Série... Poxa, tem o Sandman, né, que recentemente foi lançado. Acho que o Neil Gaiman foi muito feliz nessa adaptação. Tá na Netflix. Não vou falar de uma série mais antiga, que é o Breaking Bad, que eu revi, né, junto com a minha esposa, e depois fui assistir o Better Call Saul, que é um spin-off da série. Breaking Bad é maravilhoso porque todos os personagens, para quem não viu ainda, veja, todos os personagens assumem um papel diferente, sabe? O que é o herói, de repente ele vira o vilão. O que é o vilão, você descobre que não é tão vilão assim. Então, quer dizer, eles continuam sendo vilões, mas enfim. É uma série transformadora que você fica assim, uau! Né? Eu Muito gostei bom. demais também. Gostei de Walking Dead também que você falou. E uma que eu tô achando, que eu achei ótima, né? Que tá na auge agora, que é o White Lotus. Eu não vi, eu tô ouvindo Não, muitos elogios dela. é incrível. É boa mesmo? É boa mesmo. Poxa. Pra mim, eu acho, né? E faltou você indicar uma comédia, que é seu ponto alto aí. Então eu citei, né, o Billy Wilder. Vamos falar então de cinema classudão. Vamos falar do Billy Wilder. Talvez tenha no streaming do Telecine, tá? Pelo menos tinha antes. Mas pode procurar o Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente Melhor, Crepúsculo dos Deuses, que são filmes que, para quem gosta de rir, para quem gosta de histórias de humor inteligentes, eu acho que é um exercício e tanto para você acompanhar, ver como esses personagens são desenvolvidos, ver como esse diretor e roteirista era tão genial, né, ao ponto dele fazer a gente rir ali de um jeito muito inteligente. O Billy Wilder era fantástico. É uma pena, né, que boa parte das pessoas, os cinéfilos, não conhece o trabalho dele. Mas quem ali, né, vê muito filme, sabe, né, de que eu tô falando. Então, a dica para quem gosta de comédia, não se deixe enganar. Independente do filme ser velho ou não, não se faz comédia sem pensar em Billy Wilder. Todo mundo que trabalha em comédia usa o Billy Wilder como referência. E você usa até no seu livro. Sim, né? Sim. Legal demais. Ô, Túlio, vamos dar suas redes sociais aqui para as pessoas te acompanharem também, conhecer seus novos projetos que surgirem por aí. Por favor. Eu né? Tenho o Instagram do Cinema de Boteco. O nosso boteco é com o Boteco de Mineiro. Então eu tô lá, pode procurar a gente. E o meu Instagram, né, de escritor é o @escritor Túlio Dias. O Túlio com 2 L's. Tem um outro perfil também, que é o perfil que eu faço só frases, que é um mercado muito interessante, né, de trabalhar nas redes sociais. E esse é Túlio e os Dias. Tá? Então esses são os 3 perfis aí. Tô no YouTube também, pelo Cinema de Boteco. E é isso. Maravilha. Então vamos. Você está com seu livro aí? Oi. Você quer ler um trechinho curtinho aí para a gente finalizar? Para Vamos. instigar as pessoas a lerem esse livro, que eu recomendo muitíssimo, viu, gente? Você tem alguma sugestão? Nossa, eu estou lembrando aqui de uma frase, quando você falou assim, que tem você tem o Instagram de frases, né? Eu coloquei ela aqui, gente, que eu morri de rir. Que é do humor também, né? Tem espíritos de luz que não ficaram um dia sequer em casa devido à saúde mental. E a pessoa nem sabia o que era saúde mental. Nem né? sabia, até surgir a pandemia. É complicado. Ó, tem um capítulo aqui, eu não vou lembrar, você lembra qual capítulo que é esse? Eu não vou lembrar qual que é exatamente, é no começo. Fala o quê?
Não, esse trecho que você comentou, eu Ah, não não vou lembro lembrar. não, pode pegar outro aí. Eu Tá, citei a frase mesmo. eu vou pegar aqui o capítulo chamado Teatro dos Vampiros, né? Tá. Em 2021, se completam 30 anos desde que Renato Russo escreveu a letra de Teatro dos Vampiros. O Brasil de 1991 era bem diferente do Brasil de 2021. Ao mesmo tempo, temos semelhanças assustadoras. É como se a vida fosse uma roda fadada a dar voltas para se repetir sem parar. Lá atrás, as pessoas comemoravam o fim da ditadura, do conservadorismo, da censura. Era uma época cheia de esperança de dias melhores, embora a inflação fizesse todo mundo arrancar os cabelos. Mas era tudo novo, tudo podia. Era quase uma terra sem lei. Bem, para algumas pessoas era terra sem lei mesmo, e continua sendo até hoje, inclusive. Em 2013, tivemos o começo de uma mudança drástica que iria começar a afetar todo mundo de uma forma direta ou indireta. Pouco depois de descobrir coisas que preferia nunca ter tomado conhecimento. Posso dizer que entendi e conheci um pouco mais dos meus pais. E tive raiva do que vi. Como é que pode, sabe? Não sei como me tornei uma pessoa tão diferente deles. Com a pandemia, fui surpreendido com o atestado de ignorância do tal capitão. Ou será que me convenci disso? Que ele é só um louco, burro, imaturo? Acho mais fácil acreditar nisso do que na realidade. Muita gente pirou. Ouvi dizer de um cara aqui em BH que tentou matar o pastor do próprio prédio porque queriam fazer um culto religioso no começo da pandemia, no ano passado. Era um cantor famoso até, mas não lembro o seu nome. E nada mais foi igual. Nada mais vai voltar a ser igual. Muito menos para mim. É horrível sentir todas essas coisas e não ter coragem de fazer nada para resolver o problema. Na verdade, qualquer tentativa de resolver só pioraria a situação. Então, nada resta, exceto sobreviver, descobrindo diariamente o quanto somos impotentes. Um bando de eternos jovens sem dinheiro, procurando empregos e vivendo como 30 anos atrás. Muito bem. Ótima escolha. Oh, parabéns, Valeu. Túlio. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente deseja Feliz Natal, né? Um ótimo Natal. almoço de Natal com a Vai ser família. curioso, vai ser curioso. Quero ver se sua esposa vai e você me conta o que você... Tomara que todo mundo leia antes, né? Para vocês terem um assunto bem legal para falar lá no Exatamente, almoço. vai ser bacana. Ansioso. Te agradeço muito. Vida longa a sua literatura, viu, Túlio? Vai nos informando aqui das suas novidades literárias também. E Com grata por certeza. participar com a Eu gente aqui. agradeço imensamente essa oportunidade, né? Tá aqui no Sempre um Papo, poder bater esse papo com você, tá? Muito obrigado também ao Afonso. E vamos junto, né? Porque o mercado literário, eu acho que tem muitas oportunidades e acho que quando a gente tem um veículo, né, como o Sempre um Papo, que está ali, né, ajudando a promover essas oportunidades, né, promover escritores que estão começando, promover escritores que já estão consolidados, isso ajuda, né, isso é muito forte. Então, muito obrigado mesmo por me chamar, poder participar aqui, estou muito feliz e Feliz Natal para todo mundo que está acompanhando aqui. Obrigada, Túlio. Obrigada a você que nos acompanhou. Feliz Natal. Um ano de 2023 maravilhoso, né? E muitos anos pela frente aí que a gente tenha uma valorização da cultura, da literatura, ainda mais, né? E a gente agradece aqui, em especial, a Gerdau, nossa patrocinadora, que sem o patrocínio, Sempre um Papo também não consegue seguir adiante, né? Mesmo por meio das leis estadual e federal de incentivo à cultura. Obrigado, Túlio. Obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima.